Pessoal, tudo bem? Bom, conforme eu prometi, eu estou gravando hoje a segunda parte do vídeo sobre a questão do narcisismo, tá? Para poder entrar na questão da alienação parental. Como eu disse anteriormente, eu não descarto as pessoas, tá? Eu me afasto. Agora, quando eu resolvo bloquear alguém, é porque o motivo foi muito, mas muito forte. Tá, então, para vocês terem uma ideia, nos últimos 8 anos, oito não, menos, nos últimos, 8 anos, nos últimos 8 anos, eu bloqueei 4 pessoas da minha vida, né? Bloquear com qualquer tipo de contato, não falar mais, embora uma delas, quando eu encontro, bom, eu evito falar, evito trocar olhares, tudo, mas é uma questão muito difícil, né? Mas se eu pudesse, eu entraria para esse rol, tá? E essa pessoa, justamente, é minha mãe, tá? Porque foram, como eu digo, foram 52 anos de tortura emocional, psicológica, chantagem, é, humilhação. Sabe, o narcisista, ele não tem noção do que ele faz com a vida das pessoas. Então, como eu estava dizendo no outro vídeo, né, minha mãe se tornou uma pessoa que só me trouxe dores, mágoas. Eu fiz uma análise outro dia, tentando lembrar de momentos felizes com ela. Eu não consegui. Eu não consegui lembrar de momentos felizes com a minha mãe. Em 52 anos de convivência com ela, sabe? É só dor, só mágoas, sabe? Quando, ainda com 12 anos de idade, às vezes eu queria conversar, poxa, minha mãe, né? E pedia para ela conversar comigo. Não posso, estou vendo novela, sabe? A novela ali era mais importante do que o diálogo com o filho adolescente, com o filho que estava com as suas angústias, seus problemas. Todos nós temos isso na nossa adolescência, as descobertas. E chegou um momento da vida em que eu tinha 19 anos. E eu fui deixar minha namorada em casa, né? E parei na porta da casa dela. Era a véspera do Dia das Mães. E ela estava toda feliz, porque no dia seguinte ela ia preparar o almoço para a mãe e para a avó, junto com as irmãs. Sabe? Eu tava, poxa, amanhã eu vou fazer o almoço da minha mãe com as minhas irmãs, vai ser legal, minha avó vem para cá também e tal. Eu tava toda feliz com isso. E eu me lembro nitidamente da minha resposta para ela. Eu queria pelo menos sentir alguma coisa pela minha mãe. Quer dizer, desde a minha adolescência, eu não tive momentos de raiva, de ódio, de é, sentimentos negativos, sentimentos de pena, sentimento de desprezo, até que chegou ao ponto de eu ficar indiferente. Hoje eu sou uma pessoa indiferente à existência dela. Para mim, dentro do meu coração, é como se ela já tivesse morrido. Tá? Eu só lembro que ela está viva quando eu vejo uma situação difícil que eu estou passando hoje, por questão de moradia, e ela usufrui do dinheiro do aluguel do meu apartamento, né? Isso é uma outra questão complicada e tudo, mas, sabe, eu fui tão, tão prejudicado a minha vida inteira por causa do narcisismo, que chega um ponto que quando me aproximo de pessoas que eu percebo ações narcisistas, eu saio correndo, eu me afasto. Sabe? Eu conheci um advogado, até pensei em contratá-lo uma época que eu estava no processo contra
aquele processo de guarda dos meus filhos, né? Cheguei a pensar em contratá-lo, porque o cara era especializado nisso e tal. E, cara, aí aos poucos você vai convivendo com a pessoa, você vai vendo, cara. Ele não chegou a se tornar um amigo, mas era um conhecido, bem próximo, uma pessoa próxima. Quando ele ia para Petrópolis, até sempre passava lá em casa, pô, a gente até almoçar lá em casa e tudo, ele ia com a namorada dele e tal. Mas eu fui percebendo que ele era um narcisista. E aí eu fui me afastando aos poucos dele, fui deixando ele de lado. Depois ele me procurou, tentou resgatar um relacionamento de amizade e tudo. Eu dei abertura, mas no final criou tanto caso, pô, que eu falei, sabe de uma coisa? Quero mais nem ouvir falar dessa pessoa. Deixamos de nos seguir nas redes sociais. Na verdade, eu bloqueei ele em todas as minhas redes sociais, bloqueei no WhatsApp. Eu falei, não quero nem ter notícias dessa pessoa, sabe? Porque me faz tão mal isso, é uma coisa tão pesada. O narcisista ele é tão pesado para quem está próximo a ele, e ele não percebe isso, ele acha que está sempre certo. Então, sabe, me afastei totalmente dele. Outra pessoa foi um ex-sócio que eu tive também, porque aí não foi por problema de narcisismo. Era uma pessoa muito, muito cheia de si, muito vaidosa, tinha alguns problemas de relativização de moral, de caráter, e isso me desagradou bastante. Então, antes que, pô, que tivéssemos uma briga mais feia, eu me afastei. Pouco tempo até ele tentou resgatar relacionamento comigo, mandando solicitação de amizade e tal. Eu não, deixa pra lá, pô, não tô afim não. Não bloqueei não, só simplesmente rejeitei. Né? Não quero conversa com ele. E a última pessoa que eu detonei da minha vida foi aquele relacionamento que eu tive, que durou quase 9 anos, né? Foi uma depois da minha separação, foi uma ex-namorada que eu encontrei. Nós começamos a sair e tal, e engrenamos uma relação. Se tornou até um. Nós moramos juntos, né, por alguns anos. Esses 8 anos, né, que nós moramos juntos. Confesso que essa pessoa, na verdade, foi muito importante para mim no momento em que eu me separei, pelo apoio que me deu, pelo carinho, pela coragem que ela me proporcionou no momento da minha separação. Mas no final da relação já não estava bem e nós poderíamos ter terminado esse casamento numa boa, tranquilo, ficar amigos. Mas, cara, toda a verdade sempre vem pra gente. Nunca esconda nada de ninguém, cara. Nunca esconda nada. Existem coisas na vida que eu não suporto. Tenho verdadeiro pavor. É mentira. Eu não suporto mentira, eu não suporto traição, não suporto falta de caráter, sabe? Não suporto pessoa trair sua confiança, seja lá no que for, sabe? Quando você se abre com alguém, quando você entrega a sua vida para alguém, você abre muito, você deixa de se proteger. E as pessoas às vezes usam essas coisas contra você, tá? Então, ou às vezes tem, sabe, pessoas que eu já vi que caluniam os outros, que difamam. Cara, se alguém chegar para mim falando mal de qualquer pessoa que eu conheço, eu vou dizer o seguinte: vem cá, pô, vamos tentar analisar a pessoa. Por que ela ficou assim? Por que ela agiu dessa maneira? Sabe, a gente não pode julgar ninguém, a gente não tem direito de julgar ninguém. O único que pode nos julgar é Deus, pô. Acabou. Sabe? Ninguém pode julgar ninguém. A gente tem que entender o que leva as pessoas a terem determinados comportamentos, determinadas situações. Pô. Então, lógico, eu não julguei, mas o que eu vi foi uma coisa tão feia,
tão, sabe, que eu me afastei. Me afastei, não quero mais nem saber, não quero ter notícias. E é engraçado, porque a gente namorou na época de colégio, na época de faculdade, sabe? Não deu certo naquela época, pô. Então a probabilidade de dar certo hoje é até remota, mas eu estava carente, eu estava triste, eu estava magoado, pô, eu estava enfrentando um monte de coisa, sabe? Falsas denúncias, pô, até falsa comunicação de crime eu tive que responder, pô. Sabe? Não eu que fiz, fizeram contra mim uma falsa acusação de crime, pô. Então, lógico que foi facilmente provado por documentação, por várias coisas, eu consegui comprovar. Tentaram destruir minha vida, né? E eu digo que aí não foi gente narcisista, não. Foi gente mau caráter mesmo. E vocês vão entender isso quando eu começar a falar da alienação parental sofrida como pai. Tá? Documentos forjados, uma fraude processual, nossa, uma série de coisas. E pessoas que não eram narcisistas, mas extremamente vaidosas, extremamente arrogantes, pedantes, né, cheios de si, se achando melhor que todo mundo também, embora não fosse narcisismo. Então, sabe, gente, essa questão, voltando à questão do narcisismo com a minha mãe, o que levou à alienação parental? Aqui tá frio, tá 15 graus agora. A alienação parental, ela começa com o afastamento, né, provocar o afastamento. Então você imagina, uma pessoa narcisista querendo fazer alienação parental, o que ela faz? Ela começa a falar mal de todo mundo, falar mal do teu pai o tempo todo. Eu vou citar o exemplo de mãe, tá? Porque foi o exemplo que eu vivi. Embora tenham mães, tá? Amigas minhas até, que sofreram alienação parental por parte dos ex-maridos. Tá? Inclusive até perda de guarda de filho, essas coisas todas. Mas vamos lá. Primeira coisa, meu pai virou um monstro para mim. Tá? A família do meu pai passou a ser uma família de segunda linha. Vamos dizer, meus tios, por parte de pai, as irmãs do meu pai e os seus maridos passaram a ser pessoas que não têm nenhuma importância na minha vida, não fariam sentido. Meus primos, eles não gostam de você, eles não querem saber de você, eles estão abaixo de você, não são pessoas inteligentes, são pessoas problemáticas, sabe? Pô, eu adoro meus primos por parte de pai. Estou afastado, um pouco afastado de alguns, porque a vida deles tomou caminhos, às vezes, que não são tão próximos, mas, cara, adoro meus primos, pô. A gente tem um grupo, inclusive, de WhatsApp só dos primos paternos, porque essa pouca participação, mas é tão gostoso. Pô. Estão lá meus dois irmãos, por parte de pai, minha irmã, é, e os meus primos. Cara, e é tão legal, poxa, pessoas tão maneiras. Inclusive tem primo, pô, que é exatamente da minha idade, diferença de meses, pô. Tem outros mais velhos, outros mais novos, mas nossa compacta, se compactar todo mundo ali dá uma diferença de 15 anos entre o mais novo e o mais velho, né? Mas pô, é tão legal isso. Eu adoro minhas tias, cara. Uma delas já faleceu, infelizmente. Todas elas já são viúvas, né? E uma delas faleceu um ano e pouco também, sofreu tanto, eu fiquei tão triste, sabe? Era uma tia tão especial para mim. E tenho. Então, eu tenho convívio, graças a Deus, hoje com os meus tios. Mas voltando ali a questão do. Meus avós também passaram a ser, para mim, devido justamente a essa ação narcísica, pessoas distantes. Meu avô paterno, ele teve uma série de complicações de saúde, então eu não consigo me lembrar dele com saúde, eu sempre me lembro dele doente,
triste, na cadeirinha de balanço dele ali, fumando o seu cigarrinho ainda, quando ele ainda conseguia, depois nem isso mais, e no final ele ficou numa cama, praticamente vegetando, tadinho. Faleceu cedo, com 70 e poucos anos, e minha avó, 6 meses depois. Foi, para mim, meus avós eram um exemplo de amor, de carinho com o outro, pelas histórias que eu escuto deles. Eles sempre passaram a ser meu ponto de referência de relacionamento como casal, sabe? E eu me lembro uma coisa que eu levei tempos para conseguir perdoar da minha mãe e que me foi muito difícil. Eu tinha 12 anos, acho que 12 ou 13, não me lembro mais direito, quando a minha avó faleceu. E eu vinha sentindo assim uma necessidade de estar com ela. Eu me lembro, foi um domingo, eu fui lá para casa dela, eu morava perto lá de casa. Eu fui lá para casa dela e nós passamos a tarde jogando damas, conversando, e foi tão legal, foi. E a minha avó contando que tava com muita saudade do meu avô e tudo mais. E eu fui embora para casa, até triste por saber que ela estava se sentindo assim, né? E no domingo seguinte eu quis ir novamente lá para casa da minha avó. Só que minha mãe inventou de ir pro clube, não sei o quê, ficou tarde. E lógico, você é adolescente, né? Aí eu nadei pra caramba, aprontei, joguei um pouco de basquete, que eu sempre gostei muito de jogar basquete. Conclusão, fui para casa cansado, né? Pô, aí já na hora do lanche, já no final da tarde, né? Eu falei, caramba, não vou, não, tô cansado, mas eu queria ir na casa da minha avó. Eu vou lá como falar com a minha mãe. E a minha mãe me deu sabe, um chega pra lá. Disse, pra que vai na casa dela? Já passou o domingo passado todo lá com ela. Por que você quer ir pra lá? Pra que isso? Que amores agora são com a tua avó, pô. E mesmo eu estando cansado, eu queria ir lá, nem que fosse pra tomar um Nescau, né? Porque naquela época eu não tomava café com leite, não gostava. Nem que fosse pra tomar um Nescau, uma Coca-Cola lá com a minha avó, mas eu queria ver minha avó. E minha mãe reclamou tanto que eu acabei desistindo. Ela não queria que eu voltasse de noite sozinho para casa, não sei o quê. Besteira, coisa de mãe, sabe? A pé, pô, ia a pé. Não fazia sentido. Eram, sei lá, 5 quadras de distância. E aí eu acabei não indo. E aquele domingo que eu passei a tarde com a minha avó foi a última vez que eu a vi viva. Porque na, nesse domingo que eu não fui para lá, 2 dias depois ela faleceu, sabe? Poxa, eu ficou aquele negócio, eu queria tanto ter visto a minha avó e ela morreu sem eu poder ter estado com ela. E eu responsabilizei minha mãe por isso. Talvez é aquela história, né? Você é adolescente, você ainda mais criado por uma mãe narcisista, isso é muito duro, é muito difícil. Você fica tão inseguro, você não, sabe? E depois o comportamento que ela teve chegou a me assustar, pô. Eu acabei não indo e eu, 2 dias depois, 3 dias depois, porque na verdade minha avó faleceu à noite, então 3 dias depois eu estava indo para o enterro dela, né? Então foi muito, muito duro isso para mim, foi muito difícil. Como eu falei, né, meu pai passou a ser no vídeo passado, meu pai passou a ser um estranho para mim. Né? Minha mãe ensinou que o meu pai não prestava, que ele não valia nada e que nós não perdíamos nada em estar longe dele. E isso passou a ser uma verdade para mim, né? Só que quando meu pai voltou a morar no Rio, ele quis se aproximar da gente e tudo, e foi muito difícil isso. Muito difícil, porque nem eu, nem minha irmã nos sentimos à vontade com ele por causa das histórias todas da minha mãe. Então foi uma coisa bem difícil.
Até que, quando eu estava com 18 ou 19 anos, eu cheguei para ele e pedi para conversar, para ter uma conversa muito séria. Isso foi ótimo, porque isso começou a nos aproximar, sabe? Foi uma coisa lenta e tudo, e graças a Deus eu pude até ajudá-lo em algumas fases da vida dele, né? E que a doença dele, né? Pô, ele, com 55 anos de idade, ele teve um infarto, né? Grande, violento. Não chegou a morrer, né? Não morreu, mas ficou muito prejudicado. Papai fumava 4 maços de cigarro por dia, né? Então, é como eu digo, ele, de certa forma, ele cometeu suicídio, né? E a gente começou a se abrir, a gente começou a se tornar amigo desde essa época. E papai teve vários edemas pulmonares, né? E era dúvida até se ele estaria estar vivo no casamento da minha irmã. Acho que a última alegria que ele teve na vida foi entrar com a minha irmã na igreja, né? Acho que foi essa forma que a minha irmã resolveu se aproximar dele. Pena que foi tão tarde, né? E 20 dias depois ele faleceu. Ele teve o quinto edema pulmonar e aí ele faleceu, depois de uma semana no CTI. Bom, é... no dia que meu pai faleceu, ele faleceu de madrugada, então meu irmão caçula, né, me ligou, eram umas 5h30, 6 horas da manhã, dizendo que o nosso pai tinha falecido. E eu fui lá para o hospital onde ele faleceu, né? Inclusive esse meu irmão e eu que vestimos ele, porque nós chegamos lá e encontramos ele enrolado num lençol dentro de uma, uma capela mortuária dentro da clínica, né, do hospital. E o Alexandre e eu que, vamos lá, vimos roupa e tudo para vestir o papai para quando chegasse a funerária remover o corpo. Né, ele já estava até ficando rígido, né, porque já era uma certa hora do dia, né, então foi bem complicado. E antes de eu sair de casa, que eu fui falar com a minha mãe, ela, pra que você vai para lá, pô? Teu pai não tava nem aí para você e tal, aquelas coisas, sabe, de alienação parental, pô, de falar mal o tempo todo, né? E eu fui para lá, deixei ela falando sozinha, fui lá pro hospital encontrar meus irmãos, né? Na verdade, eu fui encontrar meus irmãos por parte de pai, porque minha irmã não tomou conhecimento, né? Recém-casada e tudo. Não foi. Ela só foi lá pro cemitério depois. E uma coisa que me marcou muito, cara, foi quando minha mãe foi pro enterro. Chegou lá aos prantos. Falei, putz, cara, é muita hipocrisia. De manhã estava reclamando que eu não tinha nada que dar atenção lá para os meus irmãos, que eles que se virassem, pô. Cara, não respeita. O narcisista ele não tem empatia com ninguém, com nada. Então, quando você fala, às vezes, porque a pessoa é racista, porque a pessoa é homofóbica, pode ter certeza que é um narcisista. Pode ter certeza, porque o narcisista ele não consegue se colocar no lugar de ninguém, sabe? Ele só enxerga a si mesmo, a sua vida, o seu bem-estar e o seu bolso. Ele quer o seu bolso, ele tem inveja de todo mundo que está à volta dele, né? Tem inveja do sucesso das pessoas. Então, se você vai fazer uma viagem e você não leva o coitadinho do narcisista, você é mau, você não entende as necessidades dele, mas ele não entende as suas, né? Se você chega e diz que, cara, eu preciso de um apoio numa obra social. Por quê? A mulher tem muito filho. Por que teve filho? Por que não vai? Sabe? Essas coisas assim. Então, o narcisista ele tem isso. E ele gosta de jogar na cara tudo que ele faz para você, principalmente se for dinheiro. Se ele te der dinheiro alguma vez, ele vai te jogar na cara até o final da sua vida que ele um dia te emprestou dinheiro. Mesmo que você tenha devolvido o dinheiro para ele,
Ele vai jogar na sua cara. É impressionante. Aí, bom, chegou lá chorando aos prantos, como se fosse, assim, a viúva, né? Não a minha madrasta, a segunda esposa do meu pai, que fosse a viúva. Não, era ela que era a viúva. Sabe, tão ridículo isso, tão baixo, tão mesquinho. E, bom, e aí foi. Hoje, depois que eu me casei, minha mãe também, quando ela ia lá em casa, era só para reclamar da minha mulher, dos meus filhos, porque a casa estava assim, que estava assado, porque ela queria que fosse arrumado desse jeito, não daquele. Ela nunca respeitou a minha casa. Nunca respeitou a minha mulher e nunca respeitou os meus filhos. Quando a Denise e eu nos separamos, que foi uma questão complicada pra caramba, que entra a saúde, entra uma série de coisas, ela reclamava que os netos não davam atenção a ela. Tinha que ser o centro das atenções, não o pai das crianças, ela, a avó, né? E aí começou uma guerra, porque eu dizia, não, mãe, você tem que entender, por que você não liga para os meus filhos, então? Ah, não, eu não vou ligar porque eles são crianças, eles têm que ter atenção comigo. Então isso é típico do narcisista, não é você que tem que dar o passo em direção ao outro. O outro é que tem que dar um passo em direção a você, porque você é tão magnânimo que se ele te procurar, aí sim, você perdoa, você faz alguma coisa. Bom, como eu falei, quando eu comecei a frequentar a casa da minha mãe com os meus filhos, ela passou a reclamar porque ela tinha trabalho em preparar e despesa em preparar o lanche para eles. Ela reclamava porque a babá ia junto com eles. Afinal de contas, eram crianças ainda, né? E até que chegou um ponto que ficou insuportável e ela não queria ter esse compromisso, queria ter todos os dias livres para ela, para não fazer nada, porque não fazia nada. Só eu não queria mais receber meus filhos na casa dela. E aí me criou um outro complicador, porque tinha desmontado meu apartamento, tinha ido morar com essa segunda essa pessoa que eu tive, né? Essa mulher. E o apartamento era pequeno e tal, então, e poderia ser constrangedor para eles também, né? Estarem com uma mulher que não era mãe deles. É, então eu tinha que ter muita delicadeza. Aí eu passei a ter que sair com eles para ir para restaurantes, para ir para fazer passeios, o que às vezes para mim era complicado também, porque aí, além do custo, né? Eu estava naquele ritmo da Rio 2016, véspera dos Jogos Olímpicos, aquela loucura toda. Eu estava com a minha agenda bem complicada, mas, bom, quando fui conseguindo fazer isso, tá? E agora foi muito engraçado, sabe? Porque ela passou a reclamar, lógico que não tava, que eu não a levava para ver os netos. E meus filhos continuaram não ligando para ela, porque eles não tinham carinho com ela, sabe? Eles vendo tudo o que a avó fazia, lógico que eles não tinham afinidade. Quando a gente morava junto, minha mãe cansou de marcar, de ir lá para casa. Aí a gente desmarcava compromisso, ficava em casa esperando. Quando eu via, cadê a dona Mabel? Não apareceu. Aí ligava para ela, primeiro não atendia o telefone. Quando atendia, ah, não, porque sua irmã me ligou para ir para o shopping com ela. Eu disse, pô, você não marcou com os meus filhos aqui, ficaram te esperando, desmarcaram tudo para te esperar, preparando lanche. Eu custava ter avisado, ó, não vou mais, sabe? Inclusive eu ficava preocupado, porque o que que aconteceu? Por que que ela não apareceu? Né? Bom, e aí eu teve o episódio da história do apartamento que eu tinha posto à venda, ela concordando, porque o apartamento está na escritura, está no nome dela, né? Ela mesmo, como eu falei, botou em imobiliária para vender, para conseguir fechar a venda do apartamento sem corretor, eu diretamente. Tá tudo certo já para comprar a casa em Petrópolis, e aí eu fui conversar com ela. Se não vou vender porque eu não quero que você vá morar em Petrópolis. Cara, por que eu não quero que eu vá morar em Petrópolis? Eu sempre quis. Desde criança eu queria sair do Rio. Gente,
nasci e fui criado no Rio, mas desde os 10 anos de idade que eu queria sair dessa cidade. Eu não gosto, nunca gostei de morar no Rio de Janeiro. Pô. Acho linda a cidade para passear, Zona Sul. Zona Sul, ali a Barra e tal, pode ser. Mas você sai dali, você vai para o resto do Rio de Janeiro, tá? Você vai lá para a região dos subúrbios, para os bairros que são atendidos por trens, é outra cidade, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. O carioca acha que Rio de Janeiro é o litoral, né? Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra, Botafogo. Isso é outra coisa, cara. É outra cidade. Então, eu não gosto de coisa tumultuada, eu não gosto de cidade muito grande. Então, eu estava realizando uma coisa que eu sempre quis na vida, sair do Rio. Eu ir para Petrópolis, que eu adoro Petrópolis, sou apaixonado. Quem viu meus vídeos desde que eu comecei a gravar sabe que eu sou louco por Petrópolis, sou apaixonado por essa cidade. Tanto que cheguei até a querer entrar para a política, fui pré-candidato a vereador e tudo. Sabe? Atualmente eu estou em Teresópolis por questões até de trabalho, de logística, eu estou aqui em Teresópolis. E estou muito dividido, viu? Porque eu acho Teresópolis também uma cidade muito tão agradável, sabe? Eu estou sendo tão bem acolhido aqui, pô. Então estou ponderando sobre o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, né? Então foi o seguinte, bom, conclusão, minha mãe e eu brigamos, aí ela alugou o apartamento sem eu saber, pô, foi um caos essa história, né? E eu até concordaria com ela se ela tivesse pegando o dinheiro do aluguel e dando para os meus filhos como pensão, a título de pensão. Ó, não, eu vou alugar aqui, eu vou dar o dinheiro para as crianças lá. Tá bom, pô, tranquilo. Não vou questionar isso. É para os meus filhos, que são as pessoas mais importantes da minha vida. Sabe? Não tem ninguém que eu queira melhor nessa vida do que os meus filhos. Então, aí o que aconteceu? Depois que eu briguei com a minha mãe resolveu começar a ligar para os netos. E o esporte dela virou o quê? Falar mal de mim. Então, uma vez eu estava com eles, estavam até em Petrópolis comigo, aí eles. Pai, por que a vovó fala isso, isso e isso? Aí eu fui descobrir que o esporte da minha mãe passou a ser cometer alienação parental comigo em relação aos meus filhos. Gente, é o narcisista, é isso aí, cara. Como eu briguei com ela, eu passei a não prestar mais. E aí, como é que ela pode me atingir? Falando mal de mim para os meus filhos, afastando meus filhos de mim. Então, hoje, o esporte da minha mãe é esse. Né? Tá com 85 anos, meu padrasto também está com 93 anos, então não sei qual dos dois vai resistir mais tempo, mas é isso. Então, isso é viver sob o domínio de um narcisista. Então, a conclusão, eu fiz terapia anos. Uma das psicólogas que eu fui quis fazer terapia familiar com a minha mãe. Ela foi extremamente contrariada na sessão, xingou a psicóloga, disse que aquilo ali era lugar de maluco, que ela não acreditava em psicólogo, que o psicólogo era mais maluco que os pacientes dele, e que ela não tinha nada para fazer ali, que eu era o maluco da história. Então, se você pegar as características do narcisista, você vai ver que quem faz análise para ele é maluco, não é uma pessoa normal. E ele não precisa disso, porque se bobear é ele que vai ensinar o psicólogo como é que ele deve trabalhar. Né? Então, se alguém aqui se identifica com essas histórias, procure. A gente pode trocar um monte de figurinha, pode conversar sobre isso. Eu vou ter prazer em te ajudar. Né? Hoje eu não estou fazendo terapia por falta até de tempo e dinheiro também, porque terapia não é uma coisa barata. Né? Mas. E uma coisa,
como o narcisismo não é uma doença, é um transtorno de personalidade, ele não tem tratamento. Tá? Não adianta eu tomar meu remédio, nada, porque não vai fazer efeito. A única coisa que poderia ajudar um narcisista é ele começar a ter consciência das atitudes dele e procurar um psicólogo. Mas isso, para quem é perfeito, é impossível. Né? Aliás, o narcisista ele quer também que quem viva sob seu domínio seja perfeito. Então, na minha adolescência, eu era conhecido como o Senhor Perfeição, porque eu tinha que ser o mais inteligente, mais educado, mais tudo mais, né? Por um lado, isso foi bom, porque me tornou um cavalheiro, me tornou uma pessoa de bom gosto, me tornou uma pessoa curiosa, que gosta de estudar, que quer sempre estar aumentando seus conhecimentos, né? E teve seu lado positivo. Então, graças a Deus, a maioria das pessoas que me conhece bem gosta de mim e realça minhas qualidades. Não sou narcisista, tá? Agora, um pouquinho vaidoso em algumas coisas, pode ser. Porque como as pessoas às vezes têm características é, pessoais, né? Você começa às vezes a olhar para as pessoas que estão à sua volta e diz, caramba, por que essa pessoa é assim? Por que ela não pensa desse jeito, né? E eu confesso a vocês, o lado negativo de ser criado sob a educação de um narcisista, você começa a desenvolver algumas intolerâncias. Graças a Deus eu fui trabalhando isso, né? E já melhorei bastante, mas, como eu disse, eu não suporto mentira e gente mentirosa. Não sou intolerante a isso. Sou intolerante à intolerância. Tá? Eu não consigo entender uma pessoa homofóbica, uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa. Isso para mim é ignorância, uma pessoa que tem esses ismos na sua cabeça. Eu tenho uma dificuldade muito grande com pessoas muito radicais, tá? Pessoas que acreditam numa determinada coisa e não conseguem enxergar o outro lado da moeda. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, porque, como eu digo, antes de tomar uma decisão, eu tento sempre olhar todos os ângulos daquela proposta, né? E às vezes são coisas às vezes que vêm de teoricamente ideologias que eu não concordo, mas que eu tenho que dar o braço a torcer, que foram certos, né? E uma outra coisa que também, outro tipo de coisa que eu tenho muita dificuldade é com pessoas que, eu não digo que pessoas que tenham baixa capacidade intelectual, porque a pessoa não é culpada disso. Mas eu tenho intolerância, uma certa intolerância com pessoas. Tolerância não digo, mas dificuldade mesmo. Com pessoas que não têm preguiça de pensar, que não querem ouvir o outro lado da história, quer dizer, vem o radicalismo, e quando você lança uma proposta diferente, ela muda de assunto porque ela não tem interesse em pensar naquilo, não quer pensar naquilo. Né? Então, também essa é outra dificuldade que eu tenho. Eu não sei se isso é uma característica minha só por ser minha, ou se isso vem da influência do narcisista, né? Que o narcisista se julga melhor do que todo mundo, mais inteligente, mais capaz, mesmo não sendo. Né? Bom, eu acho que eu posso terminar por aqui esse vídeo, que eu já falei. Tive que pensar muito, muito mesmo, esses segunda e terça, tudo bem que eu trabalhei bastante, tanto ontem quanto anteontem, mas confesso que de segunda para terça eu nem dormi, pensando no como eu ia falar, no que eu ia falar.
porque são coisas que mexem com a gente, né? Então criam uma certa tensão e você expõe a sua vida e expõe a vida de outras pessoas que estão próximas. Mas eu acho que para que você que está me ouvindo compreenda melhor as coisas, não adianta eu vir aqui com teoria, falar isso, falar aquilo. Não, eu estou falando na prática o que eu vivi. Então, o que eu vivi é isso. O próximo vídeo que eu vou fazer vai começar sobre alienação parental minha, desde os meus 4 anos de idade até hoje. Tá? O que eu sofri como filho, o que eu sofri como pai, sofri e sofro. Né? E vou ter que entrar em detalhes que, se vier algum processo contra mim, eu tenho até documentação para comprovar tudo que eu estou falando. Não acredito que venha, mas até porque 2 das pessoas com quem eu vou falar já morreram, não vão. Pode ser que alguma pessoa ligada a eles fique indignada e queira vir falar, e eu não, eu tenho toda a documentação comprovando tudo, toda a documentação, testemunhos, tudo. Né? Então vai ser pesado, tá? Não vai ser simples para mim, não vai ser nada fácil e para algumas pessoas que vão ouvir poderá ser bem difícil e para outras poderá até fazer com que entendam melhor o quem eu sou, como eu vivo, como eu penso, ah, o que é a minha vida, né? Porque as pessoas julgam muito os outros, mas sem querer entender o que o outro passou, o que o outro vive, né? Então, vai ser por esse caminho. Tá bom, gente? Vou tomar meu fôlego, me preparar para continuar a sequência dos vídeos, então. Eu acredito que eu preciso mais uns 3 vídeos a respeito desse assunto, tá bom? Abraço para todos e que Deus os abençoe.